Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou novamente aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, você já se inscreve para que você possa estar recebendo nossos vídeos. E se isso te inspirou também, encaminha para alguém que você sabe que vai ajudar. E hoje eu fazendo a leitura, da liturgia diária, que eu faço todos os dias, a liturgia que é da Igreja Católica. E além de eu fazer essa leitura, eu faço também a leitura na Bíblia. Por exemplo, eu estou lendo um livro de números, de um capítulo por dia, e ali eu reflito sobre aquela passagem, e também faço a leitura pela manhã, da liturgia diária para acompanhar. E hoje, fazendo essa leitura, Deus me trazia muito na memória quando eu supliquei ao Senhor pela minha cura, que eu vou ler uma parte aqui para vocês, que é do Salmo Responsório. No começo ele fala assim, ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. E este salmo, ele me trouxe muito à memória, que ele fala também, aqui eu não li todo, mas ele fala assim, no dia da angústia eu gritei ao Senhor e ele me ouviu. Então me lembra muito naquele momento em que eu estava vivendo um momento de angústia, e eu clamei ao Senhor e ele ouviu. O Senhor trazia também, a minha memória quantas vezes eu fui essa pessoa de falar para todos o que eu estava passando, mas eu não falava para o Senhor, E no dia que eu clamei a Ele, Ele ouviu, a minha súplica. E trazia também, porque eu já fui essa pessoa em que eu falava tudo para todos, mas menos para Deus eu não falava, eu não apresentava essa súplica. E hoje eu não sou mais essa pessoa, Algumas pessoas até falam, mas você não é mais reservada, você não gosta de falar. Não, o que eu gosto de fazer, eu estou passando por um desafio, eu vou lá e apresento ao Senhor em oração, porque é uma passagem que eu não me lembro agora, aonde ela está, mas ela fala: em tudo apresentai as vossas preocupações a Deus. Muitas vezes a gente fala para todo mundo das nossas preocupações, mas a gente não fala para verdadeiramente aquele que vai nos ajudar, aquele que realmente vai trazer ali as respostas. E às vezes a gente apresenta para pessoas que realmente não vão nos ajudar, a gente recebe um conselho que não é um conselho que agrada a Deus, E porque aquela pessoa ela não está debaixo ali da palavra para poder te dar um conselho que vem de Deus, Um conselho sábio. Eu aprendi a tudo apresentar ao Senhor, Em oração, aquilo que a gente passa, porque a nossa vida, ela não vai deixar de ter preocupações, desafio. Lá atrás eu passei por um processo que era da depressão. Mas a nossa vida, ela é constante desafio, A gente passa por várias situações, em que às vezes a gente não sabe o que fazer, como lidar, Seja no casamento, seja com o filho, seja profissionalmente. E ali, a gente apresentando ao Senhor, Ele vai nos trazer, na sua palavra, seja na sua palavra ou seja alguém que Ele envia para falar conosco, porque depois que eu passei a apresentar ao Senhor, as minhas súplicas, as minhas preocupações, situações que eu não sabia como resolver, o Senhor sempre trazia uma resposta,
ou muitas vezes vinha alguém, falava comigo, muitas vezes eu falava assim, meu Deus, como eu já vivi situações em que eu entregava ali ao Senhor em oração e de repente vinha a solução. Eu falei, meu Deus, eu só falei para o Senhor essa realidade em que eu estava vivendo e veio o socorro, né? Porque eu apresentei, eu sabia que ali só Ele poderia me ajudar. Sim, tem situações em que alguém, né, ali vai ajudar, mas tem muitas situações que nem sempre, né, vai ajudar. Então a gente apresentando ao Senhor, Ele vai trazer o socorro, né? E que a gente precisa. Ou muitas vezes eu precisava de uma resposta e na palavra o Senhor me trazia também. Então, hoje, lendo este salmo, o Senhor me fez memória, né, daquilo que eu vivi, de tantas situações que eu passei e que eu colocava nas mãos do Senhor e Ele me trazia, né, as respostas, a solução que eu precisava. Então hoje eu estou aqui para falar para você. Eu não sei, né, o que você tem passado aí do outro lado, qual situação você tem vivido, mas hoje eu te digo, apresentai ao Senhor todas as nossas preocupações, nós devemos apresentar ao Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve quando um coração aquebrantado está diante da sua presença, quando está ali se rendendo diante da sua presença, colocando em oração, né, apresentando ao Senhor em oração aquilo que estamos passando. Então, que hoje você possa apresentar ao Senhor aquilo que você tem vivido, aquilo que tem te tirado o teu sono, aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que aos teus olhos não tem solução, aquilo que parece que não tem mais jeito, né? Mas para o Senhor tem. Ele é o Deus do impossível, né? A gente vai até o nosso limite, mas o Senhor, ele não tem limite, né? O Senhor é aquele do impossível. Então, apresente ao Senhor, né, neste dia, aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que você não vê mais esperança, aquilo que aos seus olhos parece não ter mais solução, que você possa apresentar ao Senhor neste dia. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comenta o que mais te marcou nesse vídeo e compartilha com alguém que possa também estar precisando ouvir uma palavra hoje de conforto, de ânimo e de renovo. Que Deus te abençoe e fica com Deus.